Senador Paim, eu vim aqui com a intenção, e vou levar adiante, de fazer um discurso sobre o meu tema constante. Mas eu não posso deixar de, em primeiro lugar, manifestar meu apoio aos trabalhadores da Aéreos. Eu não posso deixar de manifestar meu apoio, e vocês têm toda a minha solidariedade. É inacreditável que nós temos jogado em condições precaríssimas centenas de trabalhadores de uma empresa com a credibilidade, a seriedade e a dimensão da Varig. É inacreditável. E eles ganharam na justiça. Mais inacreditável ainda é se não for cumprido rapidamente o que a justiça determinou. E vocês contem que não é apenas o senador Paim e eu. Aqui os senhores e senhoras têm muitos aliados. Também não era minha intenção falar sobre o Distrito Federal. Mas depois do discurso feito pelo senador Rodrigo Hollenberg, eu não posso deixar de dizer do constrangimento que eu sinto como brasiliense e como senador do Distrito Federal, quando eu vejo a disputa para governador se aproximar, e nós temos dois candidatos, um ex-governador e um governador, sobre os quais pesam suspeitas de diversos tipos, senador Álvaro, mas suspeitas fortíssimas, como foi dito aqui pelo senador Rodrigo Hollenberg. Eu não posso acreditar que nós não tenhamos competência, que nós não tenhamos força para que o povo perceba que uma terceira alternativa é a única que pode retomar no Distrito Federal um bom caminho. Nesse sentido, então, eu quero deixar aqui patente a minha responsabilidade, a minha obrigação de trabalhar para que tenhamos uma outra alternativa diferente dessas duas. O povo não pode ficar entre a incompetência e a corrupção. Tem que ter uma alternativa decente e competente. Dito isso, eu quero falar aqui de uma matéria que passou no Fantástico no domingo. É a segunda vez que eu chego aqui, uma segunda-feira, para falar desse assunto. Na outra vez, foi para falar da vergonha que sentíamos com a matéria mostrando a terrível condição de escolas de Alagoas, Pernambuco e Maranhão. Hoje é o contrário. Hoje eu venho falar da matéria que mostrou uma solução positiva, que mostrou que é possível ter uma escola de qualidade pública no Brasil. A matéria trata de uma escola na cidade de Coral dos Alves, no Piauí. Uma cidade muito pobre, em um estado muito pobre. A matéria mostra como nessa escola, Agostinho Brandão, as crianças estudam, as crianças aprendem. Me tocou profundamente quando eu vi a professora dizer: todos os nossos alunos que disputaram a vaga em uma universidade de qualidade passaram. Todos. Da outra vez que eu vim aqui falar sobre a má qualidade das escolas, eu disse: a única maneira de superar isso é o governo federal adotando as escolas dessas cidades pobres. O governo federal federalizando a educação de base. Hoje, depois de assistir aquele programa que mostra como um município pode fazer uma escola de qualidade, eu estou com mais firmeza ainda na ideia da federalização, porque mostrou que é possível, mas não dá para fazer todas daquela qualidade. Duvido que Coral dos Alves consiga fazer todas as escolas com aquela qualidade. Só com recursos e força do governo federal, só com a adoção das escolas pelo governo federal, que a gente vai poder fazer com que todas elas tenham a qualidade da escola Agostinho Brandão. No sábado, senador Paim, eu fui a Palmas, onde eu já tinha estado e visto escolas da máxima qualidade que a gente pode desejar. Escolas que podem entrar na categoria que eu chamo de escola ideal.
Eu vi essas escolas, já tinha visto umas, vi outras. São escolas onde as crianças estudam das 7 às 6h10. Eu olhei no papel porque eu quero deixar claro o número, não quis errar. E aqui é uma entrevista que eu fiz com o secretário e com o prefeito. As crianças estudam de 7 às 6h10. 6h10. É inacreditável. Uma escola pública municipal da cidade de Palmas. Essas crianças têm aula de manhã de matemática e português, que, aliás, no currículo dobrou a quantidade de horas de português e de matemática, mas metade das aulas de manhã são teóricas, na tarde são em laboratórios. Na prática, uma técnica lúdica. Por isso que no final do dia tem criança que não quer ir para casa. Antigamente não queria ir para a escola. Eu vi isso. Eu não estou dizendo que li propaganda do governo de Palmas. Eu visitei essa escola. É possível. Agora, Palmas tem 67 escolas. Até aqui é a continuação do prefeito anterior. E esse continua. Então, são 10 anos. Nesse período, das 67, 5 são desse tipo ideal. 4 serão inauguradas até o final do ano. Ficam faltando, portanto, 58 cidades das 67. E Palmas não tem condições de fazer todas. Nessa velocidade, de 9 a cada 10 anos, para fazer todas a gente vai precisar de 60 anos, 50 anos. Não dá para esperar. Não dá para esperar pelos bisnetos dos meninos de hoje entrarem na escola. Só tem um jeito de fazer as 67 escolas, todas elas ideais. Todas elas com aula de 7 às 6h10 da tarde. Com aulas da maior competência. A prefeitura de Palmas leva grupos de professores, senador Álvaro, para ver como é a educação. Já levou? Na Finlândia, Singapura, Coreia. Eles ficam ali uma semana, 2, estudando, analisando, trabalhando, para na volta trazer as experiências desses países para nós. Eles não têm condições de fazer todos. O próprio prefeito disse uma coisa interessante, é de que já estão no limite da responsabilidade fiscal. Não é só questão de ter ou não ter dinheiro, que não tem. Mas é questão de saber se pode ou não pode gastar dinheiro, porque fere a responsabilidade fiscal na hora de pagar os salários dos professores. Há muitas prefeituras hoje no Brasil que não podem pagar um salário minimamente decente. Mas nenhuma pode pagar um salário realmente decente, sem ferir a responsabilidade fiscal. Como eu sempre fui um defensor da responsabilidade fiscal, eu só vejo uma maneira, é com recursos nacionais, com recursos federais. Se não for assim, a escola Agostinho Brandão não será repetida no estado do Piauí inteiro. Não será. Eu achei lindo assistir à escola, mas na minha cabeça foram, e os outros? Os que, no lugar de Agostinho Brandão, estão nas escolas do tipo que o Fantástico mostrou na semana passada em Alagoas, Pernambuco e Maranhão, e que também não deve ser muito diferente das condições do Piauí. Esta é uma exceção que serve para mostrar que é possível e serve para mostrar que é necessário ampliar esse número e chegar a todas as crianças do Brasil. Não há outra maneira, a não ser o governo federal adotando essas escolas para que os recursos existam e todas as crianças tenham essa escola. Eles praticam técnicas extremamente criativas, novas. Uma coisa simples que me pareceu surpreendente. Eles colocaram a pré-escola, e tem todas as crianças na pré-escola, na mesma escola dos primeiros anos do ensino fundamental. Com isso, eles eliminaram uma coisa que eu não tinha percebido, e olha que minha experiência não é pequena, o trauma da criança entrar na escola no primeiro dia de aula. E eu me lembro como eu sofri para isso.
Porque quando entra aos 3 anos, não há esse trauma, não há essa percepção. Até porque não vai para a escola, vai para o jardim da infância, vai para a pré-escola. Na hora de ir para a escola, de verdade, a criança fica traumatizada. Lá eles colocaram no mesmo prédio. Então as crianças da pré-escola convivem com as crianças do ensino fundamental, dos primeiros anos do ensino fundamental, não dos últimos anos, obviamente. São técnicas como essa que me enchem de esperança de dizer, sim, é possível ter escola de qualidade. A ideia que eu falo sempre, de que nós deveríamos ter nossos filhos nas escolas públicas, e que alguns dizem que é demagogia, é uma realidade em Palmas. Em Palmas, quando eu digo que o filho do trabalhador deveria estudar na mesma escola do patrão, que o filho do mais pobre deveria estudar na mesma escola do filho mais rico, isso acontece em Palmas, nessas escolas. Nessas escolas. Nas 5 que já existem, nas 4 que existirão. E ninguém sabe quanto tempo vai levar para ter novas como essa. É possível e é necessário para o futuro do Brasil. Mas não vejo condições, deixando nas mãos, nos ombros, nos recursos dos prefeitos de nossas cidades. Pobres e, ao mesmo tempo, desiguais. Mas mesmo as grandes, eu fiquei chocado hoje, o senador Paim estava presente, na audiência que fizemos sobre analfabetismo no Brasil, de descobrir que um estado como São Paulo tem 1.300.000 analfabetos. Só a cidade de São Paulo tem 256 mil. Eu fiquei pasmo, porque é um estado que tem renda per capita de países de média elevada. Mas é a menor percentagem ainda quase do Brasil. Uma das menores percentagens de analfabetismo. Nada a ver com o Maranhão, onde quase 50% é analfabeto. 48%. Nada a ver. A percentagem em São Paulo é pequena, mas o número é grande. E a alfabetização não pode ser tratada como simples educação, é um direito humano. Você ser universitário é um problema da educação, mas você ser alfabetizado é um problema da decência nacional. Discutimos hoje de manhã como ninguém aceitaria a ideia de um estado que tem menos tortura do que outro estado. Não, ninguém aceita. Não adianta você dizer, no meu estado tem menos torturados do que no seu estado. Enquanto tiver um torturado, a situação dos direitos humanos não está respondida. Ninguém aceitaria a ideia de disputar quem tem menos escravos. Ninguém aceita isso. Porque ficou indecente a escravidão. A escravidão ficou indecente. Então a gente não quer nenhum no Brasil desde 1888, embora ainda tenha alguns por aí. Mas os que tem, ninguém diz que tem menos do que o outro estado. A mesma coisa é a alfabetização. A gente não pode ficar nessa ideia de um tem menos percentualmente que outros, que um tem mais absolutamente que outros. Temos que zerar isso. E é possível, no curto prazo. Muito curto, senadora Ana Amélia. A senhora que vai ser governadora de um estado, que, aliás, é o que tem menor índice de analfabetismo e que faz, portanto, ser o mais fácil de resolver. Algumas das cidades já resolveram. Por que não espalha isso no programa? Talvez não seja em 4 anos de um governo, mas pode começar em 4 e chegar a 10, sem precisar de 10. Com 6 anos, se a gente quiser, resolve. É barato fazer alfabetização e sem falar que isso gera uma renda ao contratar jovens como alfabetizadores. Brasília, para erradicar todo o analfabetismo, não fiz a conta direitinha recente, mas deve precisar de, no máximo, uns 10 milhões de reais. Tivemos 400 milhões de superfaturamento em um estádio. A construção de um estádio já é não necessária. O tamanho do estádio é menos necessário ainda. O luxo do estádio ainda menos necessário. Agora, a roubalheira do dinheiro que deveria ir para o Estado é mais grave ainda.
é insignificante o que se precisaria no Distrito Federal para erradicar o analfabetismo. E eu quero dizer que isso é fruto de 20 anos depois de ter sido. Eu, no meu governo, investi muito na educação de base, mas não tive o cuidado, não tinha percepção de que deveria ter tido um programa para a erradicação do analfabetismo. Eu precisei ir amadurecendo para perceber isso, senão eu teria feito. Não tinha dúvida que teria feito, porque não faltava o recurso necessário para isso. Mas naquela época eu me preocupava com a torneirinha que pinga analfabetos todos os anos, que é a escola sem qualidade. Fechamos aquela chave. Mas não dediquei o tempo suficiente para erradicar, apesar de programas muito bons, como pagar R$100 ao adulto que aprendesse a ler. Programa chamado Bolsa Alfa. Nós comprávamos a primeira carta que ele escrevesse em sala de aula. Fiz o esforço, mas sabe qual foi o erro? Eu não fui buscar o analfabeto onde ele estava. Eu criei um atrativo, mas os que não vieram, eu não fui atrás. Um erro. Nós precisamos ir atrás dos 13 milhões. E hoje nós sabemos no Brasil, com os dados que existem, até o endereço de cada um deles, pelo menos os que têm endereço, porque alguns nem isso têm. Então, senador Paim, eu quero dizer que na matéria do domingo passado, eu vi como é necessário a federalização, a adoção das escolas pelo governo federal por causa da pobreza daquelas escolas. Hoje, eu venho defender a mesma coisa por causa da qualidade das escolas que foram mostradas. Na outra, é pela tragédia das escolas. Nesta, é pela tragédia de que todas não sejam iguais àquela. Mas o caminho continua sendo, para mim, o mesmo. O governo federal adotar as escolas nas cidades que não têm recursos. Antes de concluir, senador Paim, eu peço a licença para passar a palavra, com muito me orgulha, com a parte do senador Álvaro, que inclusive teve a generosidade de me colocar no seu Facebook em uma foto conosco. Senador Cristóvão Buarque, realmente no final de semana fiz justiça a Vossa Excelência dizendo que é, sem dúvida nenhuma, o parlamentar que mais estimula o debate sobre educação no Brasil. Vossa Excelência é quem no Brasil estimula mais o debate sobre educação. Nós podemos discordar das suas ideias, eventualmente, mas não podemos negar a sua persistência e a sua dedicação a esse tema e a contribuição que oferece por promovê-lo, por estimular o seu debate. E Vossa Excelência tem autoridade para se pronunciar, porque recentemente aqui no Senado agiu. Aqueles que não agem quando há oportunidade de mudar as coisas perdem autoridade para falar. Vossa Excelência não. Nós perdemos aqui no Senado, não Vossa Excelência, eu, a senadora Amélia, o senador Paim, mas por força de uma maioria, nós perdemos a oportunidade de dar um salto de qualidade na educação do Brasil. Quando tivermos em nossas mãos o Plano Nacional de Educação e tentamos impor exigências que determinariam o cumprimento das 20 metas estabelecidas para 10 anos. Não impusemos qualquer responsabilidade pelo descumprimento. Nós tentamos, Vossa Excelência e outros senadores, tentamos valorizar o professor ao máximo, dar condições para a sua formação de forma eficiente. Tentamos assegurar que 10% do produto interno bruto seria destinado à educação. Enfim, tentamos estabelecer responsabilidades e apontamos caminho para a responsabilização dos que eventualmente desrespeitassem as normas aprovadas,
lamentavelmente, de 101 alterações que propusemos no relatório, apenas 50 foram acolhidas, e aquelas que eram essenciais para que esse plano pudesse ser executado não foram acolhidas, transformando o plano em mero estatuto de intenções, poderia ser o estatuto do futuro, né? Estatuto da cidadania, não, estatuto de intenções, promessas que certamente não serão cumpridas, infelizmente. Por isso, Vossa Excelência tem uma árdua missão pela frente, que é continuar com esse entusiasmo, persistindo, defendendo os avanços que são negados à educação brasileira. E nós queremos ser seus parceiros nessa luta, porque sabemos da importância da educação para o futuro do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro. Eu fico muito contente de ter lembrado o parecer que o senhor fez para o PNE, que teria permitido dar um salto de qualidade no PNE. Como o senhor mesmo disse, eventualmente a gente discorda. Eu ainda achava que o seu relatório era modesto. A gente queria algo mais ambicioso, mas o seu teria sido um grande salto. Ficou esse aí, que nem aprovado foi. Então, o seu trabalho também aqui tem que ser reconhecido na luta por uma boa educação no Brasil inteiro e não só no Paraná. Senadora Ana Amélia, com muito prazer, passo a palavra e dizer que eu lhe fiz o desafio. Bom, aqui a gente está sempre aprendendo em matéria de educação com o caro colega. Claro, como disse o senador Álvaro, nem todos os seus pontos de vista a gente tem coincidência, mas eu diria que 80% deles nós concordamos. Quando eu vi a matéria ontem, eu não tinha assistido a anterior, na edição anterior, no domingo, mas no meu Twitter houve uma reação muito forte e até atacando a classe política por conta dessas mazelas. Quando ontem a matéria apareceu no interior do Piauí, e quando a imagem da escola apareceu no meio daquele cenário de pobreza, não de miséria, de pobreza, como é grande parte da região nordestina, e existe pobreza no meu estado, no Rio Grande do Sul, aqui no seu Distrito Federal, igualmente, a má distribuição de renda, os problemas das diversidades regionais, tudo isso compõe esse cenário. E quando a gente viu aquela escola, parecia um oásis no meio daquele cenário, primeiro porque me chamou a atenção que a escola não tinha uma pichação, senador, nada. Era uma casa de residência, muito bem cuidada. Então, ela já mostrou diferença nessa forma de os alunos tratarem e da comunidade tratar aquele lugar sagrado. Ele se tornou sagrado quando aquela diretora fez tudo aquilo que ela falou, com uma simplicidade, uma simplicidade, sem nenhum academicismo, sem palavrório bonito, sem uma palavra difícil, dizendo simplesmente que os professores precisavam ter curso superior, porque quanto mais qualificados, melhores seriam. Ela fez uma outra coisa, valorizar as pessoas do lugar. E isso não foi uma discriminação aos outros, mas quem não cuida dos seus não pode cuidar dos outros. E o que ela fez foi isto. Ela deu uma lição para o Brasil inteiro, para prefeito, para vereador, para deputado, para governador, para presidente da República, com aquela simplicidade. E naquela mesma matéria se viu que aqueles alunos amam a escola. E o grande problema que nós temos hoje com absenteísmo, com as faltas, eu queria um apoio dos colegas ali, tá? Com as faltas que nós temos dos alunos, com a ausência. Por que isso acontece? Porque a escola está desfocada do interesse do aluno. E isso dá uma dificuldade no aprendizado e do próprio comportamento dele para um lugar que ele devia amar. A escola ele devia amar. É que eu fui normalista, professor. Meu querido professor, senador, colega Cristóvão Buarque, eu fui professora. Eu comecei, meu curso de profissionalização foi como normalista. Hoje não existe, hoje chama-se magistério. E naquela mesma edição, vi uma outra cena muito bonita, de alunos, de novo à escola, de alunos
ajudando gerações distintas, jovens, fazendo a diferença e melhorando a qualidade de vida de pessoas idosas, algumas com dificuldade até para comer. E um menino dando na boca de uma senhora a comida que ela precisava. E tratando aquela senhora como se uma criança fosse. A senhora tem que comer mais um pouquinho. Ela, não quero comer. A senhora come mais um pouquinho. O jeito daquele menino dizer à senhora que comesse mais um pouquinho é um professor, é um aluno de uma escola que está ali, aprendendo com uma geração muito diferente da dele a respeitar as pessoas idosas. Então, é bom quando a imprensa dá essa contribuição para não mostrar só as coisas ruins que nos deixam os domingos muito amargos, mas também terá, digamos, a responsabilidade social de mostrar coisas que nos comovem e que podem ser feitas no Brasil. Então, queria cumprimentá-lo pela oportunidade e dizer que por isso que a periferia vem para a rua, a periferia vem para o shopping de luxo para mostrar que se pode fazer isso. Se faz no Piauí, por que não se faz em Brasília? Parabéns, senador Cristóvão Buarque, mais uma vez. Obrigado, senadora. Eu quero fazer uma correção. Quando eu lhe disse que fiz um desafio, eu retiro o desafio. Eu coloco sugestão. Como governadora, faça uma coisa que eu não fiz. Faz 20 anos que eu fui eleito. Não tinha percepção. Coloque uma placa no final do seu governo, na frente do aeroporto, escrito: você está entrando em um estado que é território livre do analfabetismo. É possível em 4 anos. É possível em 4 anos um estado como o Rio Grande do Sul. No Maranhão, não. O Maranhão vai precisar de muito mais tempo, independente de recursos, porque eu acho que devem ser recursos federais. Mas fica a minha sugestão para o seu compromisso de campanha. Vou cuidar para erradicar o analfabetismo de adultos. E quero dizer que erradicar não é zerar. Não se preocupe que algum dia a senhora diga: você está entrando em território livre do analfabetismo, e lá chega um jornalista e descubra um analfabeto. Nem Suécia é 000. Porque há pessoas que não vão aprender, tem pessoas que têm alguma dificuldade, deficiência, isso existe, pessoas com deficiência. Mas uma boa campanha, inclusive pela idade, chega a um ponto que fica muito difícil. Mas em 4 anos é possível erradicar, pelo menos de todos que tiverem de 60 anos para baixo. Fica aqui a minha sugestão, senadora. E no dia de colocar essa placa, eu só peço que a senhora me convide para estar presente. Eu espero que o nosso deputado Vieira da Cunha, que é candidato do seu partido ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, não esteja lhe ouvindo agora, para que não lhe puxe a orelha. Mas ele também merece, e a todos, aliás, não só o Vieira da Cunha, o agora candidato anunciado do PMDB, José Ivo Sartori, que foi deputado, prefeito de Caxias, o atual governador, Tarso Genro. Essa é uma sugestão para todos, senador Cristóvão Buarque. Todos devem ter esse compromisso. Mas eu queria lembrar, senador, nós estamos juntos num programa muito interessante, discutindo o Brasil do século XXI. E eu esqueci, peço licença a Vossa Excelência, de mencionar, por questão de justiça. Não sei se Vossa Excelência estava no seminário, quando nós fomos visitar escolas no Rio de Janeiro. Eu visitei 2 escolas. A escola Chico Anísio, uma escola estadual, e a escola José Leite Lopes, também uma escola estadual. E lá também eu percebi que os alunos gostam da escola, porque eles sugerem, inclusive, o cardápio da refeição, porque é a escola em tempo integral. Aquilo que o Brizola sempre defendeu. Era um gaúcho que aplicou, nos anos 60, a prioridade educacional. Então, o Rio Grande, terra da Varig. Nós estamos aqui com esses corajosos, destemidos, ainda esperançosos, esperando que agora o Executivo cumpra uma sentença judicial, no caso Aeros. O Rio Grande do Sul, do Brizola, da Varig, pode fazer o que a gente viu lá nessas escolas do Rio de Janeiro, que ele começou com o ambicioso projeto do CIEP. Foi, digamos, a vitrine maior daquilo que ele idealizou e que Vossa Excelência sempre defende, que é a escola em tempo integral.
E essa escola Chico Anísio, que é do estado do Rio de Janeiro, e a escola José Leite Lopes, eu fiquei realmente impressionada. Eu conversei com os alunos, nós ficamos conversando com os professores, e a aula, nós entramos dentro da aula, ela não sai, ela não fica naquele currículo fechado, hermético, que o aluno não participa. Estavam todos sentados sob um tatame, os sapatinhos deles na frente da porta, e todos eles discutindo entusiasmo, nem notaram que tinha pessoas estranhas dentro da sala. Isso é difícil entre adolescentes, senadora, o senhor sabe, como educador que é. Então, a gente tem zonas de excelência maravilhosas. E eu desejo, sinceramente, que todos no meu estado tenham esse compromisso de colocar essa placa que Vossa Excelência, com sabedoria, está sugerindo. Eu quero dizer, senadora, que eu, ao meu correligionário e amigo Vieira da Cunha, darei igual. E se tiver outro candidato lá, me avise que eu darei igual. Agora, não darei ao Tasso Genro, que já passou a vez dele, como a minha. Eu perdi a chance de fazer isso. Ele já perdeu. Além disso, a perda dele é coerente com a história dele no Ministério da Educação, que eu chegou lá, encontrou uma secretaria para a erradicação do analfabetismo que eu criei e ele fechou. O que, aliás, é um gesto inacreditável no Brasil. Fechar uma caixinha do organograma é uma coisa, precisa muita vontade para desfazer uma secretaria. Desfez. O programa de erradicação parou, foi substituído pelo programa de alfabetização lenta, até que a biologia cuide de matar os velhinhos analfabetos. Parou o programa de publicar livros com linguagem própria para recém-alfabetizado. Porque a alfabetização não é ensinar a decifrar as letras, é manter isso. Perde-se. Como, aliás, um médico perde o conhecimento se não praticar. Um analfabeto perde se não praticar. Nós criamos um programa que eu me lembro traduzir até livros que serviram de base a novelas de televisão, porque isso atrai. Escrevia assim, a Academia Brasileira de Letras participou disso. Um programa de levar livro e de deixar na casa pelo correio, o carteiro. O carteiro levava o livro e dizia, fique com esse livro aí, daqui a um mês eu venho buscar. Tudo isso foi parado. Então, não tem sentido eu perder tempo dando essa sugestão ao governador Tasso Genro. A vez dele já passou, mesmo que seja reeleito. Mas a senhora Vieira da Cunha e os outros, eu darei com muita satisfação a mesma sugestão. É isso, senhor presidente. Esse foi o senador Cristóvão que fez